Fala pessoal Smart, tudo bem? Elias de Mello aqui com mais um vídeo para vocês. Dessa vez um videozinho no formato um pouquinho diferente, tá? Que eu trouxe aí para ver se vocês gostam, se vocês não gostam. Assim, é particularmente um tipo de vídeo que eu procuro com alguma frequência, né? Então eu venho trazer para vocês um top 10 filmes para todo nerd assistir, né? Por que esse tema nerd? Porque no último dia 25 de maio foi comemorado, né, o Dia da Toalha, ou do Orgulho Nerd, né, como alguns chamam por aí. Tem essa discussão aí em volta dessa data, mas na verdade ela foi feita para homenagear o escritor, né, Douglas Adams, o criador, né, do Guia do Mochileiro das Galáxias. E assim, esse dia 25, ele não é uma data que quer dizer nada, porque ele foi duas semanas depois, se eu não me engano, da morte do autor, né? Mas foi um dia que decidiram homenagear o escritor e como foi bastante aceito durante o mundo, virou essa data icônica, né? Então, esse top 10 é voltado para essa data, para participar, né? O canal aqui ele tem um pouquinho desse lado nerd, então, obviamente, a gente tem que participar, né? Então fica ligado aí que eu vou trazer 10 vídeos para vocês assistirem. Inclusive eu vou falar aí toalha, por que toalha, né? Da onde vem a toalha? Então vamos lá, não deixe de acompanhar. Fala pessoal, então vamos começar lá o meu top 10. Começando pelo 10º lugar, né? Na verdade assim, não é um posicionamento, né? Na verdade eu trouxe 10 filmes para você assistir, se você quer participar desse mundo nerd, se você quer conhecer um pouco, se você gosta, né, desse mundo nerd, né, você nerdão aí, CDF, que é zoado na escola, ou você que é esse nerd mais moderninho, que, enfim, consome algumas coisas e já se sente nerd, enfim, é para qualquer um aqui, não tem tempo ruim, tá? Então eu não vou numerar a lista, então eu vou falar um dos filmes aqui que eu indico, que é o Indiana Jones e a Última Cruzada. Então esse icônico personagem veio pro terceiro filme da série, né, da saga. O personagem foi criado pelo George Lucas e o Steven Spielberg. Então são pessoas de renome aí por trás desse personagem, né? Então esse terceiro filme aí da saga, depois de altos e baixos além dos dois primeiros, né, trazem alguns elementos, né, que o diferenciam dos outros dois, né, como por exemplo algumas coisas sobre nazistas, artefatos sagrados, enfim, um pouquinho de religião por detrás. Então isso torna a história bem bacana, né? E principalmente tem um ingrediente extra nesse terceiro filme, que é a aparição do pai do Indiana Jones, né, que era vivido pelo Sean Connery. Então a química entre os dois ali, né, os dois personagens, como eles contracenaram ali, tornou o filme, sem dúvida, o melhor da franquia. E então eu recomendo esse filme para vocês verem aí, obviamente com a direção do Spielberg, que a gente já sabe como é que é. Então esse é um dos filmes aí dessa lista, desses 10 filmes para nerds. E mais um filme da lista é o Matrix, ou Matrix, né, para os mais íntimos aí, abrasileirando um pouquinho. Esse filme, né, que, cara, foi criado pelas irmãs Wachowski, né, na época eles ainda não tinham assumido a homossexualidade, então eram os irmãos Wachowski. Então assim, esse filme se tornou clássico e trouxe uma nova era para Hollywood, né, em relação à utilização, principalmente dos efeitos especiais, cara. Então esse filme, assim, cara, foi um estouro na mente do pessoal na época, é um dos meus preferidos da lista. Eu assisto quando passa de novo, todos os filmes, né, da trilogia, e tá vindo Matrix novo aí, né, então, cara, eu recomendo você ver. Se você não viu, nunca viu Matrix, pelo amor de Deus, corre e vai lá ver, cara, porque é sensacional esse filme, entendeu? Tem uma coisa filosófica entre realidade, entre o que a gente vive e as tecnologias que a gente utiliza, a nossa relação homem-máquina. E, como eu falei, né, esses efeitos especiais que eles trouxeram de forma gloriosa pra ação, desviando de bala. Nossa, foi um espetáculo esse filme na época e, cara, de certa forma ele traçou um rumo, né, para a maioria dos filmes de ação de gênero, assim, até fora desse gênero, né, da parte de computação gráfica. Então, cara, foi um filme que realmente foi uma disruptura aí para a parte de gênero, né, desse gênero e em geral para Hollywood. Então, cara, sensacional esse filme, não pode ficar fora da lista. Então, falando de Steven Spielberg, não podia faltar nessa lista um super clássico aí de Sessão da Tarde, enfim, do cinema. Sem dúvida, a maioria de nós já assistiu aí em algum momento. Não sei como é que tá hoje em dia esse negócio de Sessão da Tarde, mas enfim. Na minha época, pelo menos, a Sessão da Tarde era um dos tops que passavam ali, que é o De Volta para o Futuro, de Steven Spielberg, né? Que foi um dos filmes ali dos anos 80 que marcou, né? Os anos 80, cara, que
traz esse um pouquinho de humor, de comédia com ficção científica. Então, Viagem no Tempo, né, que é um dos assuntos até de filmes mais recentes aí, né, como o da Marvel. Então é um filme que realmente eu recomendo, né, porque tem o cientista maluco lá, vivido por Christopher Lloyd, cara, sensacional a atuação dele nesse filme. E também o famoso McFly lá, com o Michael J. Fox, né, que marcou a carreira dele aí, né, no cinema, ficou super conhecido por esse personagem. Então, pô, esse negócio de cientista maluco, o amigo dele, que viaja pro tempo, lá pros anos 50, tem terrorista, tem um monte de coisa. Então, cara, esse é um filme que realmente, sem dúvida nenhuma, traz muita coisa dos elementos nerd, né? Ainda mais que tem essa questão de você ver coisas de épocas passadas, de referências passadas, né? Então, cara, é um filme que não pode realmente também faltar nessa lista aqui, né? E se no De Volta pro Futuro tem essa mistura de comédias e ficção científica, vamos botar mais uma pitada aí em cima e trazer mais um filme aqui pra listagem. E vamos colocar Fantasmas. É isso, Caça-Fantasmas. Estão aqui trazendo o clássico, né, desses filmes aí da cultura geek, cultura nerd, né, trazendo elementos de ficção, enfim, com personagens de outro mundo. E ele trazia um elenco, né, top, cara, com várias pessoas que eram famosas na época por conta da comédia. Então, reuniram super estrelas e fizeram um filme totalmente diferente do que tudo que a gente já tinha visto, né? Então, cara, é um filme sensacional, eu recomendo você ver, tá? Assim, alguns podem não gostar do filme, questão da história em si, mas eu acho que, cara, não pode faltar também nessa lista, porque é um clássico e trouxe elementos novos que a gente não tinha visto em outros filmes ainda, então eu recomendo bastante esse filme, tá? E assim, eu não tô falando do de 2016, vamos deixar bem claro aqui, porque teve uma releitura aí desse Caça-Fantasmas, misturando um pouquinho do clássico, mas não foi muito bem aceito, teve algumas coisas politizadas aí no meio, né, desses negócios do politicamente correto. Enfim, eu tô falando do clássico mesmo, do mais antigo, né? Então, mas isso assim, vale ver também o novo, entendeu? Pra ver se você gosta ou não gosta. Eu particularmente prefiro o mais antigo, mas o outro também é divertido pra assistir aí com a família, eu recomendo também, tá? E agora um outro filme que teve uma releitura recente aí também, recente, né, alguns anos atrás aí, que é o Blade Runner, né? Aí tem o Final Cut, que é uma versão completa aí do nosso diretor Ridley Scott, né? Então, cara, ele trouxe um sci-fi com uma questão filosófica de existência e tal. Caramba, é uma história recheada, um enredo muito detalhado, enfim, uma história muito rica que, cara, faz você prender, faz você prestar atenção no filme. É um filme, assim, que não é dos mais cheios de ações e tal, mas, cara, toda a trama, toda a história, o enredo foi muito bem escrito, muito bem pensado, enfim, é um filme que realmente vai te prender se você não viu, tá? Se você viu, vale rever, né? Porque é um filme muito bacana, também trazendo questões filosóficas, assim como Matrix, né? Então, cara, sem dúvida, tá na lista e você precisa ver esse filme. E também, se você quiser ver o novo, eu gostei bastante do novo, tá? O novo, eu vi no cinema, cara, e me surpreendeu, né? Eu tava com aquela expectativa que normalmente essas releituras, essas regravações, assim, normalmente não acertam muito, mas eu achei bem maneiro o filme também recente. Então, nesse caso, também recomendo os dois, né? O Caça-Fantasma eu recomendei também, o mais recente, né? Mas, assim, em geral não agradou muito o público. Esse agradou um pouquinho mais. Então vamos lá, assiste os dois, né? Se você tá procurando um filme pra ver aí, sem dúvida nenhuma, vale assistir os dois, tá? Mais um filminho da lista, uma comédia, né? Uma comédia que tinha tudo pra ser totalmente trash e tal, mas que é um filme que virou um clássico, né? E todo nerd que se preze deve ter visto aí, porque, assim, realmente é muito engraçado o filme, cara. E, assim, você pensar que naquela época, 1970, com baixo orçamento, fazer um filme daquele, haja criatividade, né? Que é o Monty Python e a Busca do Cálice Sagrado, né? Então, esse filme foi originado do grupo Monty Python, que é da TV britânica, né? De comédia mesmo. Então, os caras se arriscaram no cinema, foram atrás, fizeram um longa-metragem e não tinha orçamento, cara. Então, eles deram o jeito dele e, assim, a forma como eles tocaram o filme, a história, a criatividade deles em relação ao filme, cara, claro, os elementos de humor, assim, que é bem peculiar, né? Um humor bem diferenciado. Mas, cara, eu tenho certeza que você vai gostar, que você vai dar umas risadas até das coisas toscas, né? Que tem umas coisas bem toscas no filme. Mas, cara, sem dúvida nenhuma,
é muito maneiro você ver esse filme e eu recomendo, e tá na lista também aqui do To Be Smart. E agora sim eu vou falar um pouquinho de naves espaciais, batalhas épicas, batalhas interestelares. Não tô falando de Star Wars, que é a Jornada nas Estrelas, ou Star Trek, né? Esse filme de ficção científica, mais um de ficção científica. Óbvio, o nerd adora essas teorias, essas coisas assim, até discute fisicamente se era possível alguma dessas coisas. Então, Jornada nas Estrelas é um filme obrigatório na sua lista aí. Eu vim trazer o Jornada das Estrelas aqui para vocês, recomendar o Ira de Khan, tá? Que ele tem alguns elementos que, assim, foram um ponto alto da franquia, um ponto forte da franquia, né? Assim, eu recomendo você ver todos, obviamente, para você ficar por dentro do mundo de Star Trek, né, no Jornada das Estrelas, mas esse filme especificamente, as atuações foram muito legais, então tem reviravoltas, o final também é muito bacana desse filme. Então, cara, é um que você tem que assistir também, porque marcou época e, cara, assim, é interessante que você pode até pensar que no futuro próximo a gente pode viver alguma dessas coisas, né? Pensando assim, né? Sei lá, daqui a alguns milhares de anos, né? Então é bem bacana esse filme, eu recomendo pra vocês, né? E agora mais um filme e sem dúvida nenhuma esse aqui, pra mim, é disparado o mais famoso da lista e o mais nerd de todos, que é o Star Wars. Então Star Wars, a saga inteira aí, com 9 episódios para você assistir aí e se esbaldar. Eu venho falar, principalmente, recomendar, né, principalmente a New Hope, né, Uma Nova Esperança. Uma Nova Esperança porque, cara, para mim esse é um dos melhores filmes dos episódios anteriores. Para mim é um dos melhores filmes, né, então eu recomendo muito vocês assistirem toda a saga, né, porque é muito rica, tem muita coisa, tem questões políticas, questões de ser ou não ser, de humanidade, filosofia também envolvida um pouco, né? Então, cara, é realmente um universo totalmente paralelo. Star Wars é muito rico. George Lucas ali teve uma visão sensacional desse universo aí, que vem sendo trazido até hoje. Os filmes mais recentes não agradaram muito o pessoal. Eu particularmente gostei, tá? Tiveram alguns furos de roteiro, de enredo e tal, mas eu acho que, enfim, fizeram um bom trabalho ali, entendeu? Não foi aquilo espetacular, ou Star Wars raiz, eles trouxeram alguns novos elementos, mas enfim, a gente está em novos tempos, então a gente tem que estar um pouco, né, de mente aberta para esses tipos de coisa, para essas adaptações. Então, assim, no geral, me divertiu bastante, eu fui no cinema assistir todos na estreia, gostei bastante. Então, Star Wars, cara, George Lucas redefiniu, assim, os clássicos, né, o cinema de Hollywood em geral, né, então, cara, é um filme que bilheteria milionária, então, cara, é um filme que realmente nerd nenhum pode deixar de assistir. Você pode não assistir nenhum dessa lista, mas o Star Wars você tem que assistir se você quiser ser um bom nerd, se você quiser conhecer as nerdices do mundo aí, né? Então, se você souber Star Wars, você já tá vivendo muita coisa do mundo nerd por aí, com certeza, né? Então tá na lista, bora assistir. E agora eu vou fazer uma indicação que pode ser um pouco controversa para alguns, mas eu acho que tem que estar na lista porque é um filme que não teve tanta mídia, principalmente aqui no Brasil, mas é um filme que, cara, me surpreendeu quando fui no cinema. Eu fui totalmente despretensioso, fui num dia de semana, de noite assim, fui ver o que tinha para ver, e tinha Watchmen. Cara, é um filme de heróis, mas não os heróis do jeito que a gente conhece, uns heróis muito mais próximos do que poderiam ser heróis como a gente, né, no dia a dia, que a gente, né, não é aquela pessoa sobre-humana, acima de todas aquela visão endeusada dentro dos heróis, enfim, que estão sempre fazendo bem, são imunes a qualquer tipo de corrupção, enfim. Então é uma visão mais realista dessa parte dos heróis. Então foi uma adaptação das HQs que, assim, tiveram mudanças em relação às HQs. Eu, particularmente, eu não li as HQs, mas, obviamente, eu li algumas coisas dos resumos, vi algumas coisas referentes a esse filme. Então, o que o pessoal diz é que tem diferença em relação às HQs, mas, assim, particularmente para mim, quem dirigiu o filme foi o Zack Snyder, então a gente já conhece aí, né? E eu estou recomendando aqui a versão Director Cut, né? Que é a versão com todas as cenas gravadas pelo Zack Snyder, porque a gente sabe como é que os estúdios podem fazer com os filmes, né? A gente viu recentemente com o próprio Zack Snyder com Liga da Justiça, né? Como virou outro filme, né? Então, virou um fanservice esse filme mais recente, mas, cara, você vê o Watchmen, né, completo, cara, é muito bacana.
é um filme que tem questões políticas, questões também humanas, e são coisas que a gente vive no dia a dia hoje. Então isso que é bacana, porque é como se introduzissem heróis aqui no nosso dia a dia, né? Não é um The Boys também que é muito escrachado, então é uma coisa muito mais... E tem questões filosóficas, questões de existência. Então, cara, é um prato cheio. Pra mim é um dos meus preferidos dessa listagem, então por isso que eu tô botando aqui. Se você gosta de heróis, se você gosta dessas questões filosóficas, de sociedade, enfim, de humanidade, então esse é um filme também que você faz refletir muito, principalmente pelo final, que é totalmente... Existem vários twists no filme, né? Então o final também é espetacular. Enfim, já falei bastante do filme, então ele tá na lista também. Mais um para você assistir aí. Bom, agora um filme que você pode até se assustar, como eu vou introduzir ele aqui nessa listagem. O mundo vive uma pandemia, um vírus circula por aí, ele acaba gerando mutação a partir de o vírus da vaca louca, todo mundo começa a virar zumbi e tá feito o apocalipse zumbi. Não é os dias de hoje, parece em parte, mas eu tô falando de Zumbilândia, né? Basicamente, ele tem que ser o guia de sobrevivência do nerd se possivelmente acontecer um apocalipse zumbi, né? Então, ele nada mais é do que um manual de sobrevivência aos zumbis. Então, ele tem várias regras ali que são criadas para poder sobreviver a esse apocalipse, né? Aos zumbis. Então, assim... O nerd tem que assistir isso. Todo nerd gosta de história de zumbis ali e tal. Jogos de zumbi, Resident Evil, enfim. Tem várias questões de zumbis no meio nerd. Então, esse é um filme que eu recomendo. Por quê? Porque traz um elemento zumbi que nem muita gente gosta, assim, fora do universo nerd. Não gosta muito desse tipo de coisa, mas ele tem umas coisinhas meio trash, meio gore e tal, mas, em geral, ele é um filme que... ele traz de forma divertida, é meio estranho, mas ele traz de forma divertida como você sobreviveria, como seria um apocalipse zumbi, enfim, mostra como você, por acaso, se você não for infectado, se isso vier a acontecer, como você pode sobreviver, cara, é espetacular as regras e, assim, tem uns mais novos também, então eu recomendo assistir todos, tá? Não tô falando do primeiro aqui, mas eu recomendo assistir os dois que tem, né? Principalmente a continuação, que tem outras regras, então tem umas pessoas que botam as regras um pouco diferentes aí. Cara, é sensacional esse filme, eu curto bastante, é mais um para você assistir se você curte esse universo nerd e principalmente zumbis. Sem contar também, que é uma coisa que é importante eu falar desse filme de Zumbilândia, é que tem umas referências durante o filme, conforme eles vão passando pelos lugares que estão totalmente abandonados, tipo a Casa Branca, enfim, alguns casarões lá, tem sempre uma referência, né, enfim, sobre filmes passados, coisas passadas, então é bem bacana também essas questões nerds aí envolvidas no filme, né? Então eu fechei 10 filmes, mas eu preciso fazer uma menção, obviamente, que não poderia faltar na lista. Eu chamo de bônus, mas ele é obrigatório também nessa lista, principalmente por eu estar falando do Dia da Toalha, que é o Guia do Mochileiro das Galáxias, né? O filme. Obviamente que, preferencialmente, a gente vai ler o livro. Tem muitas diferenças entre o livro e o filme, mas é difícil você colocar um livro inteiro num filme, né? Então, assim, se você nunca viu o livro, o filme vai te agradar bastante. É um filme bem bacana, cara, é uma história muito agradável, uma aventura sensacional, com elementos de ficção científica, viagem interestelar, nave espacial, extraterrestre. Então, cara, é um filme que também é um prato cheio e é o principal da data, porque ele foi inspirado na criação do Douglas Adams, que é o homenageado nessa data de 25 de maio, né? Então ele não pode faltar nessa listagem e nele tem a toalha, por isso o Dia da Toalha, porque é o elemento que é obrigatório para todo viajante interestelar. E por que disso? Assista no filme, vai lá ver e tenta entender o porquê que a toalha pode ser multiuso, né? Pode ser usada de várias formas e por que ela é super importante, por que é necessário ter a toalha e você carregar a sua toalha e não entre em pânico, né? E é isso, pessoal. Então, fechada a lista, trouxe 10 mais o bônus. Espero que vocês tenham gostado dessa listagem. Se gostou, já sabe, se inscreve, curte, comenta se tá faltando algum filme, comenta aí, se tem outros que você já comenta. Obviamente tem muito mais filmes, mas aí eu posso trazer em outros vídeos, enfim. Mas eu acho que começar por esses daqui você vai estar muito bem servido de conteúdo nerd, beleza? Então, feliz dia do nerd aí pra todo mundo.
Passou um pouquinho da data, mas eu acho que vai ser válido aí para a posteridade essa listagem. Valeu? Então até o próximo vídeo. Um abraço, valeu, tchau, tchau.